Convido a todos para assistirmos ao vídeo institucional da BBR. Carinho. A BBR é carinho. Tudo de bom. BBR foi uma mãe para mim. A BBR representou a minha inclusão na sociedade. A BBR, há mais de meio século valorizando a vida e a reinclusão social das pessoas com deficiência. A BBR surgiu de um sonho de solidariedade. Um sonho que se tornou realidade na década de 50, quando um grupo de médicos e pessoas da sociedade carioca perceberam, a partir do acompanhamento dos casos de poliomielite, a necessidade de um centro especializado no tratamento dos portadores de deficiência. Naquela época, não existiam profissionais qualificados em reabilitação. Em seguida, esse mesmo grupo criou de forma pioneira a primeira escola de formação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Um marco na história da medicina no Brasil. Ao longo dos anos, a instituição foi crescendo e se aprimorando. Com profissionalismo e transparência, a BBR está sempre buscando a excelência nos serviços e o desenvolvimento de novas técnicas na área da reabilitação. Hoje, a instituição é um centro de referência no Brasil e no exterior. O setor infanto-juvenil é especializado no tratamento de crianças até 12 anos de idade. Aqui trabalha uma equipe multidisciplinar comprometida, sempre presente durante o tratamento e na orientação aos pais no que diz respeito aos devidos cuidados em casa. Os pacientes da BBR são de todas as classes sociais. Pessoas simples e humildes conseguem tratamento especializado e de alta qualidade. A instituição atende, em média, 1.000 pessoas por dia, a maioria através de convênios médicos, sendo que 70% são pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde. A BBR vem cumprindo a sua missão em reabilitar e reintegrar milhares de pessoas, tornando-as independentes para uma vivência plena e digna na sociedade. Atualmente, a BBR oferece diversos serviços que vão desde o tratamento de uma pequena incapacidade através da fisioterapia, até de um caso mais grave que pode resultar na reabilitação com uma prótese. A BBR representou uma mudança significante na minha vida. Eu fui realmente reabilitado na BBR. Eu voltei a andar, minha vida voltou 95% normal. Voltei a andar, dirigir, tocar bateria. Eu sou muito grato a isso. A BBR mantém uma oficina ortopédica para a confecção de diversos aparelhos como prótese e órtese, cadeira de rodas, andadores, muletas e sapatos ortopédicos. São produzidos, em média, 7.000 aparelhos por ano, todos sob medida. Além da atividade assistencial, a BBR também é formadora de mão de obra qualificada, como técnicos em órteses e próteses. Na BBR, o paciente tem à disposição serviços que vão muito além do habitual. A terapia ocupacional é um exemplo. Através de procedimentos básicos, o paciente vai recuperando pouco a pouco as suas atividades da vida diária. Eu cheguei aqui há 8 anos atrás, sem nenhum movimento do ombro para baixo, sem nenhuma perspectiva, e com todos os setores integrados, todo o tratamento oferecido aqui, eu pude ter os mecanismos necessários para que eu pudesse me reabilitar e me incluir na sociedade. Inclusive, eu comecei a pintar aqui na oficina terapêutica há mais ou menos 7 anos atrás, a princípio como uma terapia, como um hobby, e se tornou uma profissão
da qual hoje eu sobrevivo. Outro exemplo é o setor de musicoterapia, onde a música auxilia o tratamento. O setor de fisioterapia respiratória atende pacientes de diversas idades, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. O serviço conta com diversos procedimentos para atender desde pequenas deficiências, como a bronquite e a asma, até situações mais graves. Nebulização, ventilação não invasiva e condicionamento pulmonar com esteira ou bicicleta são alguns dos serviços oferecidos. No Centro de Medicina Esportiva, pacientes e atletas podem fazer exames e testes de esforço personalizados, supervisionados por profissionais especializados. É um centro de promoção de saúde. Além do tratamento visando a reabilitação, a ABBR oferece atendimento médico em diversas especialidades, como fisiatria e reumatologia. Os pacientes são recebidos em consultórios exclusivos e adequados aos diversos tipos de atendimento. Entre os mais modernos, destacamos a aplicação de Botox para fins reabilitacionais e a avaliação isocinética através do Cybex. Por todas essas atividades ao longo das últimas 5 décadas, a ABBR recebeu diversos prêmios de reconhecimento, entre eles o Prêmio Nacional dos Direitos Humanos, que foi entregue em solenidade pelo Presidente da República. Mas a ABBR não para por aqui. Sempre em busca da inovação e do aprimoramento, a instituição iniciou recentemente novos tipos de atendimentos, como pilates na fisioterapia e a estimulação cognitiva, com uso de recursos computadorizados na terapia ocupacional. Além disso, a ABBR adquiriu equipamentos de alta tecnologia, como o Gait Trainer, para auxílio ao treino de marcha, e o Nintendo Wii, para uso reabilitacional. Mas tudo isso só é possível pelo comprometimento e interação de todos que trabalham na ABBR. Os funcionários se dedicam e procuram oferecer, além dos seus conhecimentos, todo o carinho necessário aos pacientes aqui atendidos. Nunca vi nenhum funcionário aqui de cara amarrada. Eles tratam muito bem a gente e aqui é nossa família. A instituição também promove eventos para a comunidade e para o setor empresarial. Mas, para continuar evoluindo, a ABBR vem fazendo nos últimos anos parcerias com a iniciativa privada. Essas ações renderam frutos como a criação do Centro de Medicina Esportiva e as reformas do setor infanto-juvenil e da terapia ocupacional. Mas ainda há muito o que fazer. Afinal, são mais de 25 milhões de brasileiros com deficiência e que precisam de atendimento. E por isso, a ABBR vai continuar seu trabalho com dedicação e profissionalismo, procurando tornar a vida dos brasileiros com alguma deficiência mais digna e feliz no processo de inclusão social. A ABBR, mais de meio século, valorizando a vida e a dignidade.
Nesse momento, eu lerei o discurso do presidente Rodrigo Maia, doutor Deusdedit, que não pôde estar presente, mas mandou um discurso aqui para parabenizar a BBR. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso: Senhoras e senhores, a sessão que ora se inicia tem por finalidade homenagear aos 65 anos de fundação da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, a BBR. Agradecemos ao deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior o requerimento de realização desta solenidade. A BBR foi fundada em 5 de agosto de 1954. Na época, as primeiras vacinas para a prevenção da poliomielite ainda estavam em desenvolvimento. Seu uso em larga escala só começaria na década seguinte. Prevenir a polio, portanto, era muito mais difícil e muitas pessoas, sobretudo crianças, sofriam com as graves sequelas deixadas por essa doença. Como se não bastasse, no Brasil, o número de estabelecimentos de profissionais capazes de oferecer cuidados de reabilitação a essas crianças ou a outras pessoas com deficiência era muito reduzido. A criação, em resposta às tais demandas da BBR, por iniciativa voluntária de cidadãos do Rio de Janeiro, é a prova da admirável solidariedade do povo brasileiro. Longe de se manter indiferente às dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência, a sociedade civil carioca organizou-se para prover reabilitação física às pessoas que precisassem. O aniversário da BBR, portanto, nos dá ensejo de enaltecer não apenas o trabalho da instituição em si, mas também, de forma mais geral, a importância do voluntariado e da filantropia. Existem muitos hospitais filantrópicos no Brasil, além de inúmeras outras entidades que, sem fins lucrativos, promovem de diversas maneiras o bem comum. Não raro, elas preenchem graves lacunas da atuação estatal. Merecem todo o nosso respeito e aplauso. Entre as muitas entidades filantrópicas, a BBR é um dos exemplos de eficiência e inovação. Foi a primeira instituição a oferecer formação superior em fisioterapia e terapia ocupacional, contribuindo assim para a melhoria dos serviços de saúde para muito além do Rio de Janeiro. Mantém-se até hoje como um centro de referência nacional em tratamentos de reabilitação. Embora tenha surgido em atenção às vítimas de paralisia infantil, hoje em dia, graças à vacinação, casos dessa doença são muito raros. O público da instituição é hoje composto majoritariamente de adultos, em busca de reabilitação após lesões cerebrais, amputações, traumas da medula espinhal e outros problemas graves. O trabalho da BBR lhes permite a readaptação e a recuperação da qualidade de vida. Ao longo dos 65 anos de funcionamento, as mudanças foram muitas, mas em muita coisa não mudou. A preocupação com os mais necessitados. A organização calcula que 70% dos seus atendimentos são destinados a pacientes de baixa renda. Mais de 400 mil pessoas já foram reabilitadas pela BBR. Cada uma delas só tem motivos para manifestar gratidão a essa instituição. O mesmo sentimento seria externado por seus familiares e amigos. Em nome de todos eles, a Câmara dos Deputados, como representante do povo brasileiro, felicita a entidade pelos seus 65 anos. Esperamos que a BBR continue a oferecer cada vez mais melhores possibilidades de recuperação a seus pacientes, reafirmando sempre o valor da solidariedade e do altruísmo. Muito obrigado, presidente Rodrigo Maia. Eu aqui queria convidar para fazer uso da palavra essa pessoa, esse ser humano espetacular, que é o reverendo Padre Omar, que representa o conjunto da sociedade carioca, né, e de todo o estado do Rio de Janeiro nesse momento, nessa cerimônia. Padre Omar, eu lhe convido a fazer uso da palavra.
Bom dia, meus amigos. Minha saudação especial ao nosso querido deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, gerente dessa sessão, nosso ilustríssimo Aquiles Ferraz Nunes, nosso doutor José Luiz Runco, ao nosso presidente da BBR, doutor Deusdete Gomes do Nascimento. Quero saudar todos os servidores dessa Câmara, todos os colaboradores, os demais amigos aqui presentes. Temos a certeza de que trata-se de um momento histórico, marcado pela emoção, e assim há pouco o Ayrton dizia, olha, quem frequenta a BBR sente-se tocado no afeto. Gera emoção. E como padre do Cristo Redentor, no Alto do Corcovada, onde eu tenho uma visão muito privilegiada, é o camarote da cidade do Rio de Janeiro. Dali a gente observa, a partir do alto da colina, a BBR. Sinto-me responsável também, espiritualmente, por aquele lugar, rogando as bênçãos do Redentor para que, de fato, cada dia seja celebrado, então, o amor, a solidariedade, dentro dessa visão multidisciplinar, nesse processo de humanização tão pleno, tão sensível, que gera reabilitação, provoca resiliência e, ao mesmo tempo, que integra tantos esforços em torno do bem comum. Nossos princípios, a nossa base axiológica, toda ela pode ser experimentada a cada dia, no olhar, no toque, na gestão, no compromisso, em cada um dos colaboradores que se fazem presentes ali na BBR. E como pároco da São José da Lagoa, paróquia vizinha, também me sinto mais uma vez responsável em poder integrar esforços de arregimentação, de pessoas do bem, seja com a nossa campanha Rodando com as Tampinhas, onde criamos uma campanha que realmente se torna muito diferenciada na cidade do Rio de Janeiro, porque mobilizamos pessoas em torno do bem, pensando cada um daqueles que são atendidos pela BBR. Que o Redentor nos abençoe, que todos vocês hoje possam celebrar mais e mais esse momento de amor. Certamente poderemos contar sempre com essa luz que nos inspira e nos motiva em nossa consciência. Muito obrigado. Obrigado, Padre Omar. Eu aqui queria registrar publicamente, Padre, nosso agradecimento em nome dos deputados e em nome de toda a população do Estado do Rio de Janeiro pelo seu zelo, seu cuidado com Cristo Redentor, que é hoje um patrimônio da humanidade. O senhor tem uma responsabilidade muito grande. Quando se fala do Brasil no mundo inteiro, doutor Deusdete, a primeira imagem que vem é do Cristo Redentor. Então, que o senhor seja abençoado mais uma vez pelo cuidado e zelo com esse patrimônio mundial. Queria aqui convocar para fazer uso da palavra o deputado Eli Borges. Quando o deputado se dirige, agradecer a presença do deputado Franco Cartafina, do nosso Partido Progressista. Senhor presidente, eu quero lhe parabenizar por este momento solene, bem como os demais componentes da mesa, para fazer um registro que considero de extrema importância, que é a doação que o ser humano faz para o próximo. Eu sempre menciono isso, não por ego, mas por alegria, de já ter lido o livro sagrado por 8 vezes. E uma das expressões mais fortes foi dita por Jesus quando ele assim menciona: aquele que quiser me seguir, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele estava querendo dizer de seres humanos de ego esvaziado, de ego rendido à cruz para servir ao próximo. Discutivelmente, uma pessoa deficiente tem o mesmo direito de sonhar como nós que não temos a deficiência. São seres humanos tanto quanto nós somos. Tem o mesmo direito de viver a vida com a intensidade que nós vivemos. Acontece que, muitas vezes, estas pessoas não têm o reconhecimento e muitas vezes do próprio governo, quer seja estadual, ou federal, ou municipal, de que eles precisam de algum complemento para poderem exercitar essa vida na sua plenitude.
E eu tive o cuidado de prestar atenção nesse vídeo da BBR, já tinha informações do importante trabalho que fazem, sobretudo de levar pessoas a sonhar e realizar esses sonhos. O ser humano, ele é um composto de razão e emoção. Nós somos racionais, mas somos emocionais. Nós precisamos de ter a vertente da razão nas nossas rotinas, mas também da emoção, do prazer de viver e de fazer. E essas pessoas encontram na BBR e outras instituições que não têm talvez o mesmo nível, mas que de igual forma se doam, esse espírito voluntário, esse espírito de doação que se faz, essa filantropia, essa capacidade de tirar um pouco de mim e dar para o próximo sem cobrar nada desse próximo. É dentro da visão da Bíblia que eu sempre menciono aqui: tudo que vier às tuas mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. E é esse abraço do Calvário, esse abraço da cruz, esse sentimento de misericórdia que nos torna capazes de olhar para alguém que por alguma razão tem alguma deficiência, ou por acidente, ou porque nasceu dessa forma, e dar um abraço e levar a ele uma resposta que ele possa então, com esta resposta, viver mais dignamente a vida, a boa vida que Deus nos deu. Parabéns por essa iniciativa. Eu lamento um plenário não muito cheio, porque o tema é de relevância, é extremamente importante. Para você ter uma ideia, eu sou do Tocantins, não somos mais do que 1.500.000 pessoas naquele estado, mas tem ali aproximadamente 170.000 pessoas que têm algum tipo de deficiência, em nível grave, mediano, baixo, mas tem. Então, é muito importante a ênfase desse poder neste sentido, porque aqui nós fazemos as leis, nós votamos os orçamentos, e é nessa hora que nós podemos provar que não apenas verbalizamos, mas efetivamente nós agimos quando fazemos acontecer boas leis, boas defesas do orçamento, sobretudo para aqueles que dependem mais de nós. Que Deus te abençoe, meu presidente, aos demais, a BBR, e que a gente possa ter uma visão maior neste sentido. Muito obrigado. Muito obrigado ao deputado Eli Borges por suas palavras, sua participação. Eu queria convidar aqui para fazer uso da tribuna o doutor José Luiz Runco, que é vice-presidente voluntário da BBR, enquanto o doutor Runco se dirige. Mas o doutor Runco, além de vice-presidente voluntário da BBR, foi chefe do departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo, da Seleção Brasileira. Quero aproveitar esse momento para fazer um agradecimento, doutor Runco, pela sua participação na vida pública e o quanto o senhor contribuiu para a história da ortopedia, do esporte, em especial do futebol, para esse país. Muito obrigado. A palavra está com o senhor. Eu queria, primeiramente, cumprimentar os componentes da mesa, o deputado Luiz, parabenizá-lo por essa iniciativa, porque foi uma iniciativa muito interessante, muito forte, visando uma instituição que vem trabalhando muito em cima de pessoas que necessitam do suporte, que precisam de um apoio, quer por doenças de origem congênita, quer por doenças de traumatismo que possam ter sofrido na sua vida. Parabenizar também o presidente, Dr. Deusdedit, pelo empenho e trabalho que ele faz o tempo todo nessa instituição durante anos e anos. Parabenizar o Aquiles, o administrador desta empresa, que luta fervorosamente para que as coisas aconteçam da maneira que ela vem acontecendo, cada vez crescendo mais e cada vez podendo ajudar muito mais as pessoas. Agradecer o padre Omar pelo carinho que ele tem com a BBR, por toda a preocupação que ele tem conosco da BBR. Agradecer e parabenizar o deputado Eloy pelo carinho com que ele falou da BBR e dizer para vocês que essa missão que a gente assumiu há alguns anos atrás, a convite do Dr. Deusdedit, me deixa passar por algumas situações muito interessantes. Eu que durante anos e anos trabalhei com atleta, que teoricamente são pessoas saudáveis e que você tem mais facilidade
e que você tem mais tranquilidade para trabalhar, porque você tem mais condições, tem sido uma experiência muito grata ver um outro tipo de atendimento, um outro tipo de realidade, e podemos ver a resposta, como vocês viram no vídeo, de pessoas que estão cada vez mais satisfeitas e fazendo com que essas pessoas sejam reintegradas à sociedade. Essa reintegração à sociedade, como a gente pode ver, é uma situação toda especial. Isso não tem preço. A maneira com que a pessoa consegue reestruturar a sua vida e começar a valorizar coisas que provavelmente em outras épocas a pessoa não conseguiria. E a BBR participa ativamente disso, dando esse tipo de vida às pessoas, quer aquelas que nasceram com patologias congênitas, quer aquelas que tiveram um acidente durante a sua vida. E nós estamos aprendendo muito com essa experiência na BBR, nós estamos podendo participar ativamente e estamos nessa luta para que transforme a BBR cada vez mais forte, porque cada vez mais forte eu tenho certeza que a BBR vai poder ajudar cada vez mais o povo brasileiro e fazer a função dela aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Runco. Eu queria convidar aqui para fazer uso da palavra o doutor Deusdete Gomes do Nascimento, presidente voluntário da BBR. Minhas primeiras palavras são de agradecimento a Deus pela oportunidade de vivenciarmos esse momento tão especial. Excelentíssimo senhor deputado Luiz Antônio, quero parabenizar pela iniciativa dessa proposição que resultou nessa homenagem, e aos demais membros dessa congregação pela a generosidade em aprovar. Reverendo Padre Omar, pároco do Cristo Redentor e benfeitor da BBR. Senhor vice-presidente, o médico Luiz Runco, e tão belas palavras foram colocadas para os senhores e senhoras. Cumprimentar o nosso executivo, superintendente executivo, Aquiles Ferraz Nunes, que tem, nesse processo desses 20 anos, buscado certamente a melhor gestão e com a transparência e sustentabilidade da instituição. Agradecer as generosas palavras do senhor presidente, digno presidente da Câmara de Deputados, deputado Rodrigo Maia. A homenagem que a Câmara dos Deputados presta à BBR neste ato solene comemorativo aos 65 anos da sua fundação é justa, é um reconhecimento oficial pelos relevantes serviços prestados às pessoas com deficiência e que ao longo desses 65 anos proporcionou atenção a mais de 400 mil pacientes. Cabe mencionar que a clientela da BBR, cerca de 70% é oriundo do Sistema Único de Saúde. Então, senhoras e senhores, a sustentação da missão
dessa benemérita instituição tem sido uma luta árdua, difícil, porém gratificante. Como viram os senhores no vídeo, na BBR se pratica cotidianamente a solidariedade, a responsabilidade social, e isto a configura como um autêntico instrumento de promoção da cidadania individual e coletiva. Nós que vivenciamos as atividades dessa instituição, a transformação de pessoas que lá chegam e saem num processo de reinclusão social que passa pela reabilitação. E esta casa, então, eu costumo dizer, a casa da esperança. E isso nos conforta. É como dizia o padre Anchieta, somos o que fazemos. Nos dias que fazemos, realmente existimos. Nos outros, apenas duramos. Então, esses voluntariados da BBR, eu quero, do passado e do presente, contribuintes, legionárias, e também um agradecimento especial aos colaboradores, que, com um trabalho exemplar, ao longo desses anos, com uma atenção humanizada e digna aos pacientes portadores de deficiência. Essa casa de 65 anos, com centenas de milhares de pacientes, ela considera justa esse preto, essa homenagem, pois familiares de centenas de pacientes e todos os colaboradores e as pessoas que conhecem essa obra fascinante e essencial social zelam por essa casa, se exultam com os resultados e também amarguram-se com as dificuldades. Eu quero agradecer a todos os circunstantes, os ilustres convidados, alguns aqui benfeitores também da BBR, como o Ayrton Júnior, entre outros, e dar um viva a BBR, um parabéns pelos 65 anos de sua existência. Muito obrigado. Não posso sair dessa aqui. Bem, eu queria aqui agradecer inicialmente ao presidente Rodrigo Maia por a oportunidade de estarmos prestando essa homenagem à BBR, agradecer a todos os deputados dessa casa por aceitarem a gente realizar essa homenagem aqui no plenário Ulisses Guimarães, saudar aqui ao senhor, doutor Deusdedit, que todo o Brasil possa saber, que quem nos acompanha aqui pela TV Câmara, que o senhor é um dos maiores neurocirurgiões, maiores ortopedistas que operam, né, a coluna vertebral do nosso país. Um homem de sucesso, tem uma das maiores clínicas privadas do Rio de Janeiro e tem uma dedicação absoluta pela BBR. O senhor é um patrimônio do Estado do Rio de Janeiro e do nosso país. O seu voluntariado, a sua dedicação é efetivamente motivo de orgulho, não só para os brasileiros, mas para todos os seres humanos do nosso planeta. Que o senhor sirva de orgulho para milhares de jovens que diariamente acordam muito sem expectativa de vida,
muitos deles sem saber para onde a sua vida vai levar e escolhem caminhos, Padre Omar, que nem sempre são os mais virtuosos. E o doutor Deusdedit, um homem que superou todos os desafios, um homem que fez uma carreira médica brilhante. Queria agradecer a presença do nosso ministro, deputado Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde, que a gente agradece muito, ministro, tudo que o senhor tem nos ajudado ao longo da sua carreira pública. Terminando, doutor Deusdedit, o senhor tem que servir de exemplo, tem que pegar o senhor e levar o senhor para palestrar nesse Brasil, para que os jovens conheçam a sua história de vida. Tenha o senhor como um bastião do que significa educação, Ronco, porque só a educação é transformadora. Só a educação pode tirar as pessoas de uma condição de vida e dar a elas uma condição de mudança para si e para sua família. Então eu quero aqui registrar, antes de tudo, antes de fazer minhas palavras, proferir minhas palavras em homenagem à BBR, e a minha homenagem pessoal ao doutor Deusdedit, a quem eu peço uma salva de palmas pelo seu trabalho e seu voluntariado. Saudar aqui novamente, agradecer ao Padre Omar, saudar o doutor Ronco, saudar esse bastião da BBR que é o Aquiles. Aquiles é uma pessoa de um nível de dedicação que é muito difícil a gente ver hoje numa empresa. Eu lido aqui, a gente recebe na casa diariamente e convivi ao longo da minha vida público e privada, executivos, CEOs de grandes empresas, de grandes bancos, de grandes redes de hospitais, né? Nós convivemos com, tive a oportunidade ainda na semana passada, estar na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, com os principais executivos do mercado de saúde, conversando sobre a cadeia produtiva da saúde brasileira, aqui meu agradecimento ao convite. Mas eu conheço poucas pessoas com a dedicação administrativa e a seriedade que você leva à BBR, Aquiles. Seu trabalho, ele deve servir também de exemplo, de porque você trabalha numa instituição que não visa o lucro, e o teu trabalho com seriedade, com dedicação, é que permite que a BBR possa continuar funcionando, né? Teu voluntariado, essa tua força, essa tua vontade de persistir para brigar por cada centavo, né? Nós tivemos a oportunidade de quando eu fui secretário de Estado, de conviver e para discutir assuntos do apoio à BBR, e acho que o Aquiles é peça fundamental nesse processo para manter a BBR aberta, né? Registrando aqui a presença do Dr. Marcos Musafir, nosso colega, ex-secretário de Estado do Rio de Janeiro e do Tocantins, e presidente do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, e a presença também do diretor do Hospital Universitário da UFRJ, Clementino Fraga, Dr. Marcos Freire. A BBR é uma entidade muito mais do que uma associação beneficente, ela é a manifestação de que a sociedade civil é um agente de transformação. No momento que o nosso país, as pessoas aguardam somente o poder público tomar as iniciativas, somente o poder público ser formador de mão de obra, ser formador no ponto de vista educacional, ser prestador de serviço de saúde, a BBR é um retrato de que a sociedade carioca mobilizada pôde formar um centro de excelência para atender as pessoas, não só do município do Rio, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Esses 65 anos, ele vem de encontro a um sonho de uma sociedade civil de transformar esse país e transformar a realidade das pessoas. Eu acho que esse espírito das pessoas que fundaram a BBR, esse espírito que mantém a BBR viva, e aqui na figura do Dr. Deusdedit, do Dr. Ronco, do Aquiles, ele é fundamental para que a gente possa transformar o nosso país. Padre Omar, não vai ser o poder público que vai transformar esse país. Vai ser a sociedade civil organizada, vai ser a família,
porque são os valores familiares que nos chamam a atenção e nos colocam dentro da nossa formação de vida e profissional. Às vezes, as pessoas esperam que as escolas possam educar os nossos filhos, ou os filhos dos nossos amigos, dos nossos parentes, quando a formação ela começa em casa, do ponto de vista de caráter educacional. A BBR, ela demonstra que a sociedade civil organizada, ela tem um poder transformador. Esses 65 anos de existência, esses mais de 400.000 atendimentos, dão uma demonstração clara de que é possível transformar e ter ideias inovadoras no nosso país. Eu quero aqui registrar que a gente tem trabalhado nessa casa, Ronco, num grupo de trabalho, é a principal bandeira do meu mandato, da reformulação e da atualização da tabela SUS, doutor Deusdedit. Porque é através da tabela SUS que a BBR é remunerada nos seus procedimentos. A certeza absoluta de que a gente está no rumo certo, que se nós tivéssemos valores dignos na tabela de remuneração do SUS, nós teríamos mais prestação de serviço pública no nosso país. Ao longo dos anos, entidades privadas e filantrópicas foram deixando de prestar serviço ao Sistema Único de Saúde aqueles. Eu conversando com você, a gente sabe da dificuldade da BBR. Eu, como secretário de Estado do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de ajudar um pouquinho a BBR a sair de uma crise gravíssima, em que aqui eu vou pedir desculpas ao senhor de revelar que o senhor, com seu cheque especial que estava pagando os funcionários da BBR, cheque pessoal. Dizer que se a gente tivesse uma tabela justa do nosso país, Runco, com certeza outras instituições como a BBR poderiam estar prestando serviço. A gente vê a luta da BBR para se manter viva e a luta de outras instituições como a ACD, que vem fechando unidades do nosso país porque não consegue trabalhar com essa tabela SUS que vigora no país. Eu aproveito a oportunidade aqui dessa tribuna, dessa casa, presidindo esses trabalhos, para fazer um apelo ao presidente Jair Bolsonaro, um apelo ao ministro Luiz Henrique Mandetta, que ao final do grupo de trabalho nosso, com o escopo de trabalho, que a gente tenha um olhar especial pela tabela SUS, porque a forma de remunerar a essas pessoas que prestam serviço efetivo à população brasileira. O Brasil aplica milhares de reais em benefícios fiscais, em isenções tributárias, e deixou, ao longo dos últimos 10 anos, a tabela SUS de lado. E vem, a cada ano, espremendo as instituições que querem prestar serviço a essa população. Toda vez que a gente visita a BBR, Runco, que a gente entra, tem a oportunidade de conversar com os pacientes, ou tem a oportunidade de encaminhar algum paciente à BBR, a gente tem certeza de que a gente está enviando um paciente para ser atendido no que existe de melhor em reabilitação no nosso país. A atuação da BBR, no momento gravíssimo que nós vivemos no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, que nós tivemos uma epidemia de Zika vírus, tivemos milhares de crianças com microcefalia. É na BBR que a gente encontra um polo de reabilitação, Musafir. Milhares de crianças que ainda diariamente, por dificuldades no parto, por falta de acompanhamento do pré-natal, nascem com sequelas de paralisia cerebral e outras sequelas, Padre Omar. É na BBR que elas têm a sua acolhida para poder ter ainda uma qualidade de vida, porque muitas têm dificuldade, inclusive, da deglutição, e a BBR faz esse trabalho. E eu que tive a oportunidade de conviver ao longo da minha vida, por ser ortopedista, com algumas pessoas vítimas de amputação, muitos deles acham, naquele momento da amputação ou de um traumatismo raquimedular, que a sua vida praticamente acabou naquele momento, seja por um acidente automobilístico, seja por algum tipo de doença crônica que levou a algum tipo de obstrução arterial com a perda do membro. E a BBR, a gente olhar
o brilho nos olhos de uma pessoa que consegue ter a sua reabilitação ao conseguir utilizar uma órtese, uma prótese confeccionada na excelente oficina da BBR, que não é só polo formador de vidas e de reabilitação, é polo formador de profissionais. Nosso país precisa não só do atendimento médico, do atendimento de reabilitação na ponta, mas também de bons profissionais de saúde. Tomo aqui a liberdade de dizer, fazer um comentário sobre a nossa conversa ao chegar aqui na Câmara dos Deputados, eu, doutor Runco, doutor Deusdedit, 3 médicos, conversamos sobre a oportunidade que Deus nos deu de formarmos médicos. Cada um na sua história de vida, na sua história de dificuldade, de desafio. Mas a formação profissional, a formação do profissional de saúde é muito mais importante do que o nível de remuneração. Porque o profissional de saúde que se preza trabalha porque sabe que ele tem uma missão a cumprir aqui na terra, doutor Runco, que é o nosso comprometimento, o nosso compromisso com os nossos pacientes. Nós temos muito mais orgulho e muito mais satisfação de ver um paciente sem qualquer tipo de recurso ser recuperado, ser reabilitado, do que uma pessoa mais abastada que pode procurar um atendimento em qualquer lugar do mundo e às vezes vem oriundo de uma favela carioca, de uma região que não tem nem condições de chegar com transporte, Padre Omar. E ele chega na BBR e ele sai dali andando, ele sai reabilitado e aquela família sente o acolhimento. Conte com o nosso apoio integral nessa casa. A BBR passa por um momento muito difícil, mas como todos os momentos difíceis, é momento para a gente nos unir, reforçarmos a nossa capacidade de mobilizar a sociedade carioca. Contem com o meu mandato, contem com a bancada do Rio de Janeiro. A gente vai fazer um apelo à bancada do Rio de Janeiro também, para que a gente possa destinar recursos para a BBR e a gente manter essa instituição funcionando e salvando vidas. Muito obrigado pela presença do doutor Deusdedit, doutor Runco, Padre Omar, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu queria agradecer aqui, mais uma vez, a todos os deputados que estiveram presentes, que aprovaram essa moção. Agradecer aqui ao nosso deputado Vinícius Poit, de São Paulo, que está presente aqui na casa. Dizer que nós encerramos essa sessão solene cientes e agradecidos pelo que representa a BBR para o Estado do Rio de Janeiro e para o nosso país. Eu falo aqui, Runco, com deputados de todos os estados, e diversos se manifestam que o sonho deles é que tivesse uma BBR no seu estado. Deputados do estado de Roraima, do Acre, do Amapá, eles muito queriam, Aquiles, ter uma instituição como a BBR nos seus estados, que pudessem ter a capacidade de reabilitação que tem a BBR e do voluntariado. Muito obrigado a todos vocês. Eu dou aqui como encerrada essa sessão solene. Muito obrigado aos funcionários da casa. 10 horas e 26 minutos em Brasília. Você acompanhou pela TV Câmara, direto do plenário Ulisses Guimarães.